Olá, alunos da segunda série do ensino médio. Vamos aí a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Tayana, estarei acompanhando vocês, a participação no chat. Vocês já podem participar, mandar aí a contribuição de vocês. E não se esqueçam também de acompanhar a gente no Instagram, Língua Portuguesa, CMSP_EM. Língua Portuguesa, CMSP_EM, como você pode ver aqui. Hoje mesmo já fizemos ali um spoiler da aula, teve algumas coisas diferentes. Acompanhem lá para ver com a gente, ok? Vamos então à aula de hoje com o nosso professor Mauro. E aí, professor Mauro, tudo jóia? Obrigado, professora Tayana. Olá, tudo bem com vocês, queridíssimos alunos da segunda série do ensino médio? A professora Tayana falou para vocês acompanharem o Instagram, também acompanhem pelo YouTube. Olha só, hoje teve uma aula na primeira série que serve para vocês também. Falou de reportagem, falou de notícia, né? Porque os conteúdos vão se mesclando, se misturando, eles voltam, né? As habilidades retornam. Então hoje a gente apresentou uma espécie de jornal lá na primeira série, né, professora? Foi E bem divertido, segundo né? a participação dos alunos, professores, a gente passou no teste aí, viu, Ah, professor eu tô Mauro? até com medo. Vou chegar em casa depois, vou assistir essa aula. A gente fez um jornal lá, ficou meio, usamos o TP, teleprompter, mas ficou bacana, ficou digno. Então hoje nós vamos fazer assim. Estamos sentadinho, meio talk show aqui, né? Tá bem bacana. Porque Mudamos o isso. ambiente. Mudamos o visual, porque hoje a aula vai ser um pouquinho diferente. Porque olha só, lembra que a gente falou uma aula há uma semana, umas 2 semanas atrás, chamada Tudo ao Mesmo Tempo Agora? Então, tudo ao mesmo tempo agora, porque a gente foi organizando os conteúdos do terceiro bimestre passo a passo. Assim. A gente falou de simbolismo numa aula, na outra aula falamos de parnasianismo, numa outra aula falamos de realismo, outra falando de Machado de Assis, ou seja, misturamos, separamos tudo bonitinho e misturamos tudo numa aula. E o título da aula de hoje é No Enem é assim. Então, porque como é que esse conteúdo cai na prova do Enem? Então, vamos falar bastante sobre o Enem hoje, bastante sobre as atividades, as habilidades e os conteúdos que são cobrados no Enem que foram trabalhados neste E bimestre. eles já têm que ir se preparando, né, professor Mauro? Porque quando menos imaginar, já tem que fazer o Enem. Exatamente. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas, professora, o objetivo da aula de hoje. Vamos lá, então, ao objetivo da aula: revisar os estilos literários da segunda metade do século XIX e as habilidades. Confrontar um texto produzido antes do século XX com outros textos, opiniões, informações, posicionando-se criticamente, levando em conta os diferentes modos de ver o mundo presente. Relacionar a construção de subjetividade à expressão literária em textos do século XIX. Então, fique ligadinho que a aula hoje está bem interessante. Gente, é assim, eu acredito que algumas coisas não deveriam nem cair em prova, porque destrói um pouco da magia que tem a literatura, por exemplo. A gente ler livros, ler poesias para sentir-se mais humano, né, para fruir, né, gostar, mas cai em prova. Então, hoje falaremos muito do Enem, porque é importante, é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, tá? O Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e o conteúdo o conteúdo e as habilidades que trabalhamos esse bimestre estão lá presentes. Então, a gente separou algumas questões para apresentar para vocês e para propor para vocês que vocês façam. Pensem conosco e mostrar como é que fazemos para poder descobrir como resolver, né? Então, na tela, o que faremos hoje? Hoje vamos ler textos da segunda metade do século XIX que já foram utilizados como questões do Exame Nacional do Ensino Médio. Também vamos relembrar as características dos movimentos literários da segunda metade do século XIX, né? O realismo, o parnasianismo, o simbolismo. Mas antes disso, eu gostaria de que nós conversássemos um pouco sobre o Enem. A professora falou, né? Bom, nunca é tarde para poder pensar, né? Chegou no ensino médio, tem que pensar no Enem. Claro, esse ano ele vai ser em janeiro, se atrasa um pouco por razões óbvias, né? Nós estamos aqui com vocês e é um dos motivos, falando da pandemia, né? Então vocês sabem dos problemas que aconteceram. Então não podemos deixar para lá o Enem, falar nunca vai acontecer, porque para vocês que estão na segunda série, provavelmente ele ocorrerá de maneira normal, talvez em dezembro, novembro do ano que vem. Vamos ver direitinho qual é a data. Porém, todavia, entretanto, contudo, é necessário já pensar nele. Então, na tela, a pergunta para vocês. Você se preocupa com o Enem? Por quê? 1 minuto e já voltamos.
aí vocês já estão participando com a gente, muita gente falando que sim, alguns falando que não, mas algumas questões aqui me chamaram a atenção. No caso da Isabelle, ela fala assim, professor Mauro, sim, porque é o único jeito de ter faculdade. Olha, o que você acha dessa jeito, afirmação? Eu acho que a gente poderia fazer um dia uma aula apenas sobre o Enem para tirar essas dúvidas, né? Mas olha, no sábado tem as aulas especiais para o Enem. Assistam, participem. O professor, o Tadeu, ele antes das aulas, ele tira todas essas dúvidas de vocês. Não é o único modo de entrar em faculdade, mas é o mais importante. É o mais importante. O Exame Nacional do Ensino Médio, ele democratizou de uma forma única na história do Brasil o acesso à universidade. Não é perfeito, claro, mas é bem melhor do que era antes de existir o Enem. Eu acho que a Bruna, né, Bruna Amorim, ela explica bem isso. Sim, é a maior chance de conseguir bolsa. Realmente você tem uma gama de universidades. Exatamente. Bolsa e acesso direto, né? Porque tem a bolsa, tem que é pelo ProUni, tem o SISU, que é o Sistema Unificado. Gente, pesquisem bastante, porque nunca é cedo demais. Próxima pergunta para vocês, mais um minutinho para a gente poder discutir. Olha só, pelo que você já ouviu falar, quais são as maiores dificuldades em relação ao Enem? Do aluno, né? Em relação ao Enem. 1 minuto e já voltamos. E aquele problemão de sempre, né? A redação. A redação sempre, né? A redação é pop entre os problemas. Aí tem uma aluna que ela falou redação e matemática. Essa aqui já combina comigo, que eu seria matemática, né? Então tem aqui matemática, tem gente que fala redação, foi o Nicolas que falou matemática, a Cássia falou a redação e a prova extensa, de ser muito grande a prova. Isso é verdade, é muito grande, né? Exaustão na leitura por muito tempo, a redação, nota máxima. Quem é a Isabelle, quer tirar nota máxima? Olha, posso falar uma aula da terceira série? Por favor. Vai ter uma aula na terceira série, dia 6 de outubro. Meu Deus, dia 6 de outubro. Vai falar sobre os temas possíveis Enem 2021. Então, vocês puderem assistir, é bacana, porque os alunos estarão comentando sobre temas, o que pode cair. A gente vai discutir bastante sobre isso de uma forma mais leve. Porque esse medo a gente vê muito na terceira série. Meu Deus, o pavor. Então, a gente quer trazer de uma forma mais leve para vocês. Os alunos comentando, vale a pena. Eu convido vocês a assistirem essa aula, tá bom? Do dia 6. Nossa, perfeito. Essa aula vai ser ótima. Eu vi a professora preparando e estou... Assim, eu estou aqui, né, e estou vendo como está sendo organizado. Muito aluno participando, vai ser bem legal. Gente, olha, a redação, de fato, é o que eu digo sempre nas aulas de sábado. A gente conversa sempre que é possível aqui nas aulas de artigo de opinião. Eu falo a mesma coisa. Nas aulas da terceira série, a professora é assim. A aula aqui hoje envolve mais literatura, né, o conteúdo. Mas, olha, com relação à redação, eu digo assim, treino. Porque se você faz uma redação por mês, a sua redação do Enem vai ser a redação da sua vida. Mas se você faz uma a cada 3 dias, uma por semana, todo dia faz uma, sei lá, você quer fazer medicina, né? Então, olha, a sua redação do Enem vai ser apenas mais uma. Então, treine, procure trocar experiência com outros alunos, que leiam seu texto, leia texto dos outros, procure as redações nota 1000 no Enem, na internet, estão lá disponibilizadas, é bom, imite, copie, ganhe seu estilo, aprenda a estrutura e nas aulas de sábado estão bem legais no projeto lá do Enem, no centro de mídias, né? Acorde um pouquinho mais cedo no sábado, entre 8h30 e meio-dia e meia, você consegue assistir as nossas aulas lá. Eu estou sempre tirando dúvidas lá de vocês. Exato, a redação assusta, mas não é um bicho de sete cabeças, não. Tem uma estrutura, tem uma forma. Leitura também, né, professor Mauro? A questão repertório, da leitura, se você não ler,
ler, gente. Notícia, resenha, livros, leia, porque não tem eu quero uma receita. Não existe receita. Você tem que ter, como o professor Mauro acabou de falar, você vai construir o seu estilo a partir da leitura, do treino, você, não copiar, sabe? Mas ter ali algo que é a tua cara. Olha, uma dica, monte um blog, é uma dica. Eu sempre falo, monte um blog, escreva suas dissertações lá e coloque nas redes sociais e veja as opiniões, veja as opiniões contrárias à sua. Comece a construir outras opiniões a partir do que você entende que é a leitura dos seus textos, e aí você acaba tornando aquilo parte seu. Hábito, né, professor Mauro? Um hábito. Um hábito. Eu já usei esse exemplo aqui em uma aula, é assim, quando pediram para o Neymar, o Pelé, o Maradona fazer redação, eles pularam o muro da escola e foram jogar futebol. Bom, eu fiquei na escola escrevendo redação, né? Então, ou seja, eu acredito que jogo futebol muito pior do que esses gênios. Porém, acredito eu, modéstia à parte, que devo escrever melhor do que eles. Ou seja, o hábito de jogar futebol todos os dias tornou esses caras gênios. O hábito de escrever todo dia não me fez gênio, mas fez escrever um texto muito bom. Eu aposto que Drummond escrevia muito mais do que eu, o Machado de Assis muito mais do que eu, Clarice Lispector muito mais do que eu. Todo dia escrever, tornar um hábito, não hábito é sorte, cotidiano. né? Você não é sorte, é esforço, é determinação, é foco. Né? Depois que tem um sucesso, todo mundo vai falar, nossa, você é inteligente, nossa, você tem talento, mas você que escreve bem, você que aprendeu, você sabe a dificuldade que tem para você tocar um instrumento musical, para você fazer aquele movimento artístico, para você jogar futebol do seu jeito, para você escrever o texto de redação com a qualidade que você escreve. É trabalho. Então, voltando para o nosso assunto, só para terminar esse debate e começar as questões, pergunta para vocês na tela. Só para fechar o assunto, um minutinho. Por que é importante fazer o Enem? Já voltamos, um minuto. Foram muitas respostas aqui, inclusive teve um aluno que acabei perdendo o seu nome, mas ele fala assim, responde a minha pergunta, aqui, o Renan, faz de novo o Renan, que eu não vi sua pergunta, tá? Senão a gente responde sim, sem problema. Teve várias respostas, mas eu vou pegar a Teles, é isso? Não sei se está certo o seu nome aqui. Para não ter que pagar a faculdade. Eu achei muito engraçado. E ela coloca kkk. Não, brincando, não, mas é isso mesmo. Você faz o Enem para não pagar a faculdade. Eu vi no chat a professora comentando que o aluno disse, eu quero seguir carreira militar, então... Olha, faz o Enem e deixa lá pronto, porque para você que é aluno de escola pública, é gratuito a prova. Então, deixa lá. 2 fins de semana, você vai lá direitinho, vai ter a prova digital agora, então deixa pronta a prova, deixa organizada lá. Sempre é bom ter escolhas e caminhos no futuro, né? Mas boa sorte na vida militar. Peraí, Giovana, como assim? Me desculpa, mas não sei, Giovana. Então, olha, pesquise bastante. A gente falou bastante nessa aula, mas é muito tranquilo. Ou seja, o Enem é a principal porta de acesso para o ensino superior no Brasil. Ensino superior gratuito, tá certo? Então, pessoas, vamos lá? Primeira questão, olha só, na tela a gente tem um texto que vocês acredito que vocês conheçam, mas eu vou ler assim, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e digo verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado, mas se ergues a justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada Brasil, claro, é o hino nacional, um trecho dele, e a pergunta está aí, olha só, o uso da norma padrão
na letra do hino nacional do Brasil é justificado por tratar-se de um. Então, olha só, por que esse texto está aqui? Vou voltar no texto, olha só, porque é um texto do século XIX. Então, de acordo com as habilidades que desenvolvemos hoje. Então, é assim que cai, olha só. O uso da norma padrão na letra do hino nacional do Brasil é justificado por tratar-se de um ou uma reverência de um povo a seu país. B, gênero solene de características protocolar. C, canção concebida sem interferência da oralidade. Letra D, escrita de uma fase mais antiga da língua portuguesa. Ou letra E, artefato cultural respeitado por todo o povo brasileiro. Professora Tayana, os alunos estão respondendo? Vamos lá. Estão respondendo? Ou a gente deixa um tempinho? Letra E está predominando Letra aqui. E, artefato cultural respeitado por todos. Letra E, depois tem D também, mas é mais E. Olha a pergunta. O uso da norma padrão na letra do hino nacional do Brasil se justifica. Porque aqui no hino justifica a norma padrão. Justifica-se a norma padrão, gente, não é por reverência de um povo a seu país, não. Porque quer dizer que se eu não falo a norma padrão, não reverencio o meu país? Gênero solene de protocolar, característica protocolar? Talvez sim, porque é o gênero solene, ou seja, é um protocolo, é cumprir uma obrigação civil, então, ou seja, você tem que cantar o hino com a norma padrão, que é a mesma norma para todo o país, pode ser essa. Canção concebida sem interferência da oralidade? Não, oralidade é para ser cantado, canção não é oralidade? Como assim? Estranho, né? Escrita de uma fase mais antiga da língua portuguesa? Não se justifica por isso, Renan, não. Calma, a gente vai responder. Letra E, artefato cultural respeitado por todo o povo brasileiro? Resposta, não é por conta disso, não. Você pode respeitar algo que não seja a norma padrão. A letra certa, letra B, é a nossa resposta. Eles vão acertar a próxima. Claro. Daqui a pouco eu vou fazer a pergunta do Renan, tá? Que já perguntou umas 10 vezes aqui. Diga, Renan. Ele quer saber se a nota do Enem 2020 vale para o Enem 2021, se tem como juntar nota. Ele quer saber isso. Juntar nota, não. Depende da situação. Para o SISU e para a UNE, assim, não mudou nada, até onde eu sei. Quando você faz um novo Enem, aquela nota fica para trás. Então, se você fizer a prova como segunda série do ensino médio esse ano, ela vale como treineiro, né? Não tem valor. Agora, vamos supor que você faz lá ano que vem, terceira série, 2021. Essa nota ela vai valer até o próximo Enem 2022. Tá? Agora, tem faculdades particulares que aceitam essa nota tranquilamente. Agora, como ProUni, como SISU, como Bolsa, ela vale até o outro Enem acontecer. Certo? Vamos para uma questão de parnasianismo agora? Olha só na tela. Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Criança, não verás nenhum país como este. Olha que céu, que mar, que rios, que floresta. A natureza aqui perpetuamente em festa, é um seio de mãe a transbordar carinhos. Vê que vida há no chão, vê que vida há nos ninhos, que se balançam no ar, entre os ramos inquietos, vê que luz, que calor, que multidão de insetos. Vê que grande extensão de matas, onde impera fecunda e luminosa a eterna primavera. Boa terra. Jamais negou a quem trabalha o pão que mata a fome, o teto que agasalha. Quem com o seu suor a fecunda e umedece, vê pago o seu esforço e é feliz e enriquece. Criança, não verás país nenhum como este. Imita na grandeza a terra em que nasceste. O poema A Pátria, de Olavo Bilac. Então, gente, olha só, volta para mim, por favor. Essa questão, este poema não caiu na prova de linguagens, caiu na prova de história. Então, como é que o nosso conteúdo cai nas provas? Pode misturar. Então, ou seja, na prova de história, na prova de ciências humanas. Então, vamos para a questão? Olha só, publicado em 1904, o poema A Pátria harmoniza-se com um projeto ideológico em construção na Primeira República. O discurso poético de Olavo Bilac ecoa esse projeto, na medida em que a paisagem natural ganha contornos surreais, como o projeto brasileiro de grandeza. B, a prosperidade individual, como a exuberância da terra, independe de políticas do governo. C, os valores afetivos atribuídos à família devem ser aplicados também aos ícones nacionais. D, a capacidade produtiva da terra garante ao país a riqueza que se verifica naquele momento? Ou letra E, a valorização do trabalhador passa a integrar o conceito de bem-estar social experimentado.
Como essa questão envolve multidisciplinas, eu vou deixar 1 minuto para vocês responder e já voltamos. 1 minuto, até lá. E antes vou a um questionamento com vocês. Eu fui seguindo aqui, começou a letra A e disparou na letra A, depois eu tenho algumas D e depois Z. Você respondeu A porque você achou que era A ou porque eu respondeu, você saiu respondendo atrás? Presta atenção. Então eu tenho maioria A, alguns responderam A, B e outros A, E, professor Mauro. A resposta adequada, certa, segundo o gabarito oficial, lembrando, é a resposta B. A prosperidade individual, como a exuberância da terra, independe de políticas do governo, Então, essa é a resposta oficial. Então, essa é de acordo com o poema do Olavo Bilac. Certo? Então, vamos para a próxima questão, o mal secreto de Raimundo Correia, ainda sobre parnasianismo. Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo o que punge, tudo o que devora o coração no rosto se estampasse. Se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente, talvez, que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez, consigo, guarda um atroz, recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez, existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Poema bonito, né? Ele fala quanta gente que parece que está rindo, mas que se mostrasse de fato o que está dentro do coração, né? Apresentaria quanta dor, né? Muito bonito o poema. Então, olha só, na tela. O coerente com a proposta parnasiana de cuidado formal e racionalidade na condução temática, o soneto de Raimundo Correia reflete sobre a forma como as emoções do indivíduo são julgadas em sociedade. Na concepção do eu lírico, esse julgamento revela que, letra A necessidade de ser socialmente aceito leva o indivíduo a agir de forma dissimulada. B. O sofrimento íntimo torna-se mais ameno quando compartilhado por um grupo social. C. A capacidade de perdoar e aceitar as diferenças neutraliza o sentimento de inveja. D. O instinto de solidariedade conduz o indivíduo a apiedar-se do próximo. Ou letra E. A transfiguração da angústia em alegria é um artifício nocivo ao convívio social. Professora Tayana, os alunos estão participando. Então, aqui qual resposta seria que a C e a A. Entre a C e a A? Tem alguns que colocaram E também, mas eu tenho C, A e E. A C e A, vamos ver. C e vamos A. voltar no poema, olha só, voltar no poema. Se a cólera que espuma na alma, se pudesse o espírito que chora. Olha, o sofrimento íntimo torna-se mais ameno quando compartilhado por grupos. Nada a ver essa questão B. A capacidade de perdoar e aceitar as diferenças neutraliza o sentimento de inveja. Não. Para que dê tempo de fazer as próximas questões, a resposta é a alternativa A. A necessidade de ser socialmente aceito leva o indivíduo a agir de forma dissimulada. É a mensagem do poema, né? Ele fala assim, olha, quantas pessoas que se mostrassem mesmo o que sentem, hoje a gente sente inveja, nos causaria pena, né? Causaria dó em nós, né? Só fazer um comentário, professor, nas respostas, que a gente está aqui orientando vocês. Então, a Micaela respondeu um motivo por que vocês erraram lá a outra questão. Ela falou assim, não li, ainda fez um bonequinho assim para mim. Então, gente, vocês têm que ler. Quando o professor Mauro estiver lendo, vocês acompanham a
leitura e depois respondam, senão vocês vão ficar perdidos. Então, vocês me deram a resposta do que aconteceu, tá vendo? Ótimo, Leiam. bacana. Leitura. A prova de língua portuguesa, a prova de linguagens e códigos, né? É uma prova que envolve várias habilidades. Aliás, o Enem é uma prova de leitura. Você tem lá 180 textos para você ler, né? Separados lá, né? Se você leu 2 vezes cada texto, você leu 360 textos. É uma prova imensa, enorme e importantíssima. Então tem que se habituar à leitura, né? Eu sei que aqui o tempo da TV é outro, então se você estiver revendo essa aula no YouTube, a qualquer momento, muita gente participa por lá, pausa no texto, relê e procura participar dessa forma. Mas a gente vai tentar seguir aqui no caminho, misturando tudo no Enem. Vamos lá então? Essa é do Cruz e Souza, simbolismo, olha só, o nosso conteúdo simbolismo, vida obscura. Ninguém sentiu o teu espasmo obscuro, ó ser humilde entre os humildes seres. Embriagado, tonto dos prazeres, o mundo para ti foi negro e duro. Atravessaste num silêncio escuro a vida presa e trágicos deveres, e chegaste ao saber de altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. Ninguém te viu o sentimento inquieto, magoado, oculto e aterrador, secreto, que o coração te apunhalou no mundo. Mas eu, que sempre te segui os passos, sei que cruz infernal prendeu-te os braços e teu espírito como foi profundo. Então, olha só, se estiver vendo no YouTube agora, você trava aí, para aí essa imagem, né? Agora não, é essa, isso, exato. Mas olha só, beleza, vamos lá para as questões? Tem um poema do Cruz e Souza. Como é que o simbolismo é tratado no Enem? Assim, a pergunta está aqui. Como uma obra densa e expressiva no simbolismo brasileiro, Cruz e Souza transpôs para seu lirismo uma sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada. Olha só, o Enem explica o que é o simbolismo, né? E explica quem é Cruz e Souza no simbolismo. Tá, a pergunta está explicando. No soneto, essa percepção traduz em, ou seja, na pergunta ele falou o que é e pede para você encontrar isso no soneto. Então, olha, como uma obra densa e expressiva no simbolismo brasileiro, Cruz e Souza transpôs para o seu lirismo uma sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada. Ou seja, em qual dos versos aí, né, traduz-se uma sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada? Letra A. Sofrimento tácito diante dos limites impostos pela discriminação, tendência latente ao vício como resposta ao isolamento social, extenuação condicionada a uma rotina de tarefas degradantes, frustração amorosa canalizada para as atividades intelectuais, vocação religiosa manifesta na aproximação com a fé cristã. Perdão, eu falei verso, não é o verso não, né? Os versos estão aqui, olha só. Então, você vai ter que procurar isto e vai ter que procurar neste poema estas afirmações. Qual afirmação melhor traduz a sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada? Faz assim. Tem resposta já, professora? Então, por favor. A, B e D, mas a maioria A até agora. A e D tá... Então, vamos ver então qual é a resposta certa. A resposta certa, resposta A. Quem estudou? Sofrimento tácito diante dos limites impostos pela discriminação. Vou voltar rapidinho aqui, olha só. Ninguém sentiu teu espasmo obscuro, ó ser humilde, entre os humildes seres, embriagado tonto dos prazeres, o mundo para ti foi negro e duro, atravessaste no silêncio escuro, ou seja, a gente vê esse sofrimento, né? Vê o sofrimento tácito diante dos limites impostos pela discriminação. Ele fala isto claramente. Tá bom? Vamos para mais uma questão. Agora, Augusto dos Anjos. Lembra do Augusto dos Anjos, professora? Foi bem legal, bem divertido. Deixa eu só mandar aqui o recado, Giovana, não precisa chorar porque errou não, tá? É assim mesmo, a gente está aqui para aprender. Exato, tá, Giovana, um grande abraço. O pessoal participando, fico bem feliz. Vamos Esse poema eu adoro. Aliás, esse poeta eu adoro. Eu vou até dar um tempinho para eles responderem essa pergunta, que eu não admito que eles errem esta. Vamos ler com eles? Esse é o poema Psicologia de um Vencido, de Augusto dos Anjos. Ele fala assim: eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe minha boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come, e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar-me meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Este poema aí, o Augusto dos Anjos, ele
mistura elementos e tal. Mas vamos lá. Pergunta, então preste bem atenção nas perguntinhas, porque como as questões são muito grandes, eu separei em 2 telas, olha só. A poesia de Augusto dos Anjos revela aspectos de uma literatura de transição designada como pré-modernista. Com relação à poética e à abordagem temática presentes no soneto, identificam-se marcas dessa literatura de transição como, ou seja, um simbolismo mais um pré-modernismo. Ou seja, ele explica o que é na pergunta. De novo, você viu como é que funciona? Ele explica o que é e pede para que você encontre isso na alternativa. Às vezes a resposta está na pergunta, né, professor? Eu sempre falo isso. Vamos lá, então, olha. A forma do soneto, os versos metrificados, a presença de rimas, o vocabulário requintado, além de ceticismo que antecipam conceitos estéticos vigentes no modernismo. Seria isso uma transição para o que é moderno? B. O empenho do eu lírico pelo resgate da poesia simbolista manifesta em metáforas como monstro de escuridão e rutilância e influência má dos signos do zodíaco. Ou seja, esse resgate do passado é modernista? C. A seleção lexical emprestada do cientificismo, como se lê em carbono e amoníaco, epigênesis da infância, frialdade inorgânica, que restitui a visão naturalista do homem? Letra D. A manutenção de elementos formais vinculados à estética do parnasianismo e do simbolismo, dimensionada pela inovação na expressividade poética e o desconcerto existencial? Ou letra E. A ênfase no processo de construção de uma poesia descritiva e, ao mesmo tempo, filosófica, que incorpora valores morais e científicos mais tarde renovados pelos modernistas. Então, eu ia dar tempo, mas como tem 2 telas, né, fica meio complicado. O pessoal está respondendo o quê, professora? Vamos lá. Tem E, tem C, tem D. Está bem dividido essa. Mas a maioria está respondendo E. Peraí. A maioria está respondendo E. Então, aí, a ênfase no processo de construção de uma poesia descritiva e ao mesmo tempo filosófica. O nosso modernismo não foi assim, tá bom, gente? O nosso modernismo foi uma reinvenção do parnasianismo e do simbolismo. Porque modernismo, né, também é matéria da terceira série. É matéria, da terceira série. Mas o nosso conteúdo está aí, né? Com alguns dos anjos e tal. Então vamos lá, alternativa correta, letra D. A manutenção de elementos formais vinculados à estética do parnasianismo e do simbolismo, dimensionada pela inovação na expressividade poética e do desconcerto existencial. É isso aí que é a questão. Então vamos lá para a questão do realismo, né? Vamos lá então, é o quadro do Courbet, maravilhoso, né? Olha só, Machado de Assis. Talvez pareça excessivo, é o do Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Então, talvez pareça excessivo o escrúpulo do Coutrin, a quem não souber que ele possuía um caráter ferozmente honrado. Eu mesmo fui injusto com ele durante os anos que seguiram ao inventário de meu pai. Reconheço que era um modelo. Arguiam-no de avareza e cuido que tinham razão. Mas a avareza é apenas a exageração de uma virtude, e as virtudes devem ser como os orçamentos. Melhor é o saldo que o déficit. Como era muito seco de maneiras, tinha inimigos que chegavam a acusá-lo de bárbaro. O único fato alegado neste particular era o de mandar com frequência escravos ao calabouço, donde eles desciam a escorrer sangue. Mas, além de que ele só mandava os perversos e os fujões, ocorre que, tendo longamente contrabandeado em escravos, habituara-se de certo modo ao trato um pouco mais duro que esse gênero de negócio requeria. E não se pode honestamente atribuir à índole original de um homem o que é puro efeito de relações sociais. A prova de que Coutrin tinha sentimentos piores encontrava-se no seu amor aos filhos e na dor que padeceu quando morreu Sara, dali a alguns meses. Prova irrefutável, acho eu, e não única. Era o tesouro de uma confraria e irmão de várias irmandades, e até irmão remido de uma destas, o que não se coaduna muito com a reputação da avareza. Verdade é que o benefício não caíra no chão, a irmandade, de que ele fora juiz, mandara-lhe tirar o retrato a óleo. Pergunta. Obra que inaugura o realismo na literatura brasileira, Memórias Póstumas de Brás Cubas, condensa uma expressividade que caracterizaria o estilo machadiano, a ironia. Descrevendo a moral de seu cunhado Coutrin, o narrador, personagem Brás Cubas, refina a percepção irônica, ou seja,
refina a percepção irônica. Onde tem isso? Refinamento da percepção irônica ao, letra A, acusar o cunhado de ser avarento para confessar-se injustiçado na divisão da herança paterna. Letra B, atribuir a efeito de relações sociais a naturalidade com que Contrim prendia e torturava os escravos. C, considerar os sentimentos pios demonstrados pelo personagem quando da perda da filha Sara. Letra D, menosprezar Contrim por ser tesoureiro de uma confraria e membro remido de várias irmandades. Ou letra E, insinuar que o cunhado era um homem vaidoso e egocêntrico contemplado com um retrato a óleo. Eles estão no BBB aqui que tá BBB, bombando. a maioria é a letra B? BBB, Será que é a letra B? deixa eu ver se tem Atribuir a mais. efeito de relações sociais a naturalidade com que Contrim prendia e torturava escravos. Será que é isso? Vamos ver a alternativa. É B mesmo? Maioria B? Maioria B. Tem outras aqui, mas a B, maioria... Ai, atribuir a gente, efeito de relações acertaram. sociais a naturalidade com que Contrim prendia e torturava os escravos. Volta para mim, por favor, agora na tela. Olha só. Percebeu uma coisa, se você leu o texto Memórias Póstumas de Brás Cubas, o texto inteiro, olha, um trecho está ali. Então, por que a gente às vezes resume o livro, pede para você ler o livro, comenta de um, comenta... Por quê? Porque na prova não vai ter o texto inteiro, vai ter um trecho. Se você bate o olho, Augusto dos Anjos, nossa, eu sei como ele escreve, eu sei a época que ele escreveu, eu vou ter mais facilidade na hora de desenvolver a minha resposta, na hora de ler, fica tudo muito mais objetivo, mais claro. A ideia da aula de literatura é facilitar, porque olha só, quando eu estou vendo uma prova, eu vejo Manuel Bandeira, opa, eu sei como Manuel Bandeira escreve, Clarice Lispector, eu sei, Drummond, nossa, esse pessoal todo está na prova do Enem. Hoje vocês viram muito de como as questões que nós abordamos aqui nessa aula caem no Enem. Eu recomendo que vocês voltem com mais calma, deem uma olhada nas questões, nas alternativas, né? E pensem, né? Não vai dar tempo de vocês participarem, mas olha a pergunta que fica na tela para vocês responderem, né? Entre vocês. Quais as maiores dificuldades que você teve ao responder as questões propostas nesta aula, as questões do Enem? Ou seja, quais as maiores dificuldades que vocês, queridíssimos alunos da segunda série do ensino médio de São Paulo, tiveram para responder às questões do Enem? Interpretação, atenção, Isto. compreensão... Compreensão, volta atrás, por favor. Então, compreensão, interpretação, talvez a rapidez. Concentração. Concentração, né? Então, deixa eu falar com alguns alunos aqui, Mauro, que eu estava acompanhando. Tem o Matheus que ele pergunta assim, como que eu vou gostar? Eu não gosto de ler. Você tem que procurar coisas que você goste, ainda que seja história em quadrinhos. Começa com o que você gosta. Se habitue. Sempre tem um texto querendo falar com você. O que fez? O que você gosta. E aí os alunos estão falando, eles amaram o professor Mauro. Obrigado. E a professora Carla dá a sugestão. Professora Carla, é assim, a gente trabalha aqui, mas aí vocês, os professores, têm total autonomia para trabalhar como quiserem trabalhar. E o professor Mauro também, a gente dá apenas sugestões aqui, não é regra. E ele falou, para ver de novo, entendeu? Então é um material que gente, por vocês favor, estão livres. Eu sei que foi muito rápido, claro. Então, olha, para, volta, pausa. Mas assim, a ideia aqui é propor, olha só, a ideia da aula. O que a gente estudou nesse bimestre cai no Enem. A ideia era essa. Essas habilidades são cobradas de vocês. Claro, essas habilidades são cobradas na vida, mas também são cobradas no Enem. Então, a ideia é essa. Olha, vá até o Enem, lá na tela. No portal do INEP, do governo, as provas do gabarito estão lá. Eu até fiz um QR Code, não sei se vai funcionar direitinho, mas olha só, tem um QR Code, tem o portal do INEP. Coloca lá, INEP, provas e gabaritos. Vai aparecer todas as provas, de 98 até hoje. Nunca é cedo demais. Ou seja, procure as questões que envolvem as habilidades, os conteúdos da segunda série do ensino médio. Ou seja, nunca é tarde, né, para você começar. Desculpa, eu estou amando vocês escrever. Vocês estão maravilhosos. O que fizemos gente. hoje, lemos textos da segunda metade do século XIX que já foram utilizados como questões do Exame Nacional do Ensino Médio. Relembramos as características dos movimentos literários da segunda metade do século XIX. Foi isso que fizemos. Professora, diga, que está se divertindo. Mais uma dica, a Ana falou de filme. Assiste o filme e depois leia o livro do mesmo filme. Faz essa comparação. Exato, já dá certo, sempre questão de filme, tá bom? Sempre tem um texto te esperando. Gente, eu queria ficar aqui 2 horas com vocês, mas a gente vai ter que ir. Gente, olha, foi um prazer falar com vocês. Essa aula de hoje, eu tenho certeza absoluta que foi um pontapé para alguns, um inicial do um estudo para o Enem.
Espero que vocês estudem bastante, se apropriem. Estudar para vestibular requer um outro tipo de estudo. Espero que vocês tenham gostado. Mandem para nós as nossas críticas. Está aí o QR Code na tela para vocês conversarem conosco, o link. Também converse conosco pelo nosso portal, pelo nosso no Instagram, nosso perfil. Instagram, CMSP_EM. Professora Tayana, valeu. Para vocês, beijão para vocês, e até a próxima. Um grande abraço, tchau, tchau. Falou. E aí, eu sou a Lia, do canal Lia Freitas, e hoje eu tô aqui a convite do Novotec para falar um pouquinho dessa novidade, que é o Novotec Expresso. Como muitos de vocês já sabem, eu faço ensino médio na ETEC, mas hoje eu vou falar do Novotec Expresso, que qualquer estudante do ensino médio pode participar, e sem vestibulinho, não é ótimo? Uau! Então se liga, o Novotec Expresso está de volta e com as inscrições abertas. Você não sabe o que é Novotec Expresso? Bom, o Novotec Expresso é uma modalidade do Novotec, que oferece cursos de qualificação profissional de forma gratuita. Nesse momento, o Expresso precisou se adaptar, e eu vou te contar as novidades. São 11 cursos de curta duração no formato de aulas semipresenciais, ou seja, terão aulas online ao vivo e também alguns encontros presenciais. São cursos que duram cerca de 3 meses, oferecidos pelas ETECs e FATECs do Centro Paula Souza. E no final, você tem um certificado garantido. Produção multimídia, fonética básica... as aulas online serão pela plataforma Microsoft Teams. Já os encontros presenciais vão seguir todos os protocolos de segurança e saúde, claro. Se você quiser saber mais, é só entrar no site do Novotec. Corre lá para fazer sua inscrição, tá esperando o quê? Tchauzinho!